Pessoal, a gente vai visitar um sítio arqueológico agora, tá? Então, nem pensar, deixar nada que está na mão. O guia e ambientalista Benedito Rubens forma grupos para facilitar a visita às formações rochosas do Quênio do Rio Poti, um lugar pesquisado por arqueólogos, atraídos pelas inscrições rupestres encontradas na região. Na realidade, porque é a única prova que a gente tem que o homem vivia aqui antes da chegada do colonizador. Tá? Ele veio, ele morava aqui e era uma população intensa pela quantidade de gravuras de sítios, de locais com esse tipo de inscrição rupestre, né? Que nós temos ao longo do Quênio, ao longo do Rio Poti, tá? Em alguns lugares assim uma concentração maior, em outros menores, e a representação mesmo, o tipo de representação presente. Então nós temos aqui, de fato, um documento importantíssimo para a arqueologia, que com a criação desse parque a gente vai ter condição de preservar bem mais e de estudar, de intensificar os estudos também. O Quênio do Rio Poti, ele é prenhe em inscrições rupestres, ele tem algo em torno de 50 mil inscrições, é uma média que nós fazemos dessa quantidade exorbitante de gravuras que o Quênio apresenta, porque notadamente o Quênio se viu como uma rota migratória para esses antigos povos e as inscrições corroboram essa ideia. Mas em termos de extensão geográfica, nós conseguimos encontrar gravuras do início do Quênio, lá no Ceará, até o final em Castelo do Piauí. Então a amplitude desse grande complexo é de mais de 180 quilômetros de gravuras rupestres. E a conservação? É como eu tenho dito, a conservação tem sido feita muito à base de educação ambiental, junto com as comunidades, fazendo com que elas participem do processo de conservação. Tem dado resultado, entretanto é necessário que as unidades de conservação possam ser criadas e que sejam feitos investimentos para proteger de forma mais, vamos dizer assim, dinâmica todo esse complexo que gira em torno de arqueologia, paleontologia. Então, o sítio paleontológico que nós temos no Quênio também tem a mesma extensão do Quênio. Temos arqueologia, paleontologia, tudo junto no mesmo ambiente natural. Então, vale a pena fazer com que as instituições e os órgãos públicos possam preservar todo esse patrimônio que é um santuário da natureza. Pesquisadores, ambientalistas, magistrados, políticos, representantes do governo defendem o projeto que transforma esta área, estimada em 6 mil hectares, em parque ambiental, com garantias de proteção permanente. Esse projeto faz parte do Plano Estadual de Novas Unidades de Conservação, que a SEMAR vem conduzindo para criar 8 novas unidades de conservação, sendo que a maioria de uso sustentável, que são APAs, são áreas de proteção ambiental nas nascentes dos principais rios. Inclusive, esse mês de junho todo nós já temos audiências públicas de consulta à população de diversas comunidades, em Acauã para a nascente do Canindé. Tivemos semana passada em Curimatá, porque a APA do Rangel será transformada em Parque Estadual do Rangel, uma área que vai ser ampliada e mudada de categoria de uso sustentável para proteção integral. E uma das prioridades que já está mais avançada também é a criação do Parque Estadual do Poti, do Quênio do Poti. Desde 2015 que a gente vem trabalhando em expedições aqui, junto com o sociólogo Rubens Luna, que é um especialista no Quênio, um estudioso do Quênio, e os professores Wellington e Conceição Lage, da riqueza arqueológica que nós temos aqui, da beleza cênica, e fizemos todo o trabalho, contratamos a ONG SOS Caatinga, que nos forneceu o estudo socioeconômico, socioambiental de toda a área do Quênio e fez uma proposta de criação do Parque Estadual, que ocupará uma área aproximada de 6.800 hectares aqui na região, no município de Buriti dos Montes, pegando a Cachoeira da Lembrada e alguns sítios arqueológicos, como esse sítio da Bebidinha. De que modo a classe política, a Assembleia e o poder político podem interferir na manutenção dessa riqueza arqueológica registrada aqui no Quênio do Poti? Olha, a classe política tem que se mobilizar, né,
É importante conhecer essa riqueza e nós persistirmos na luta para a criação desse parque ambiental aqui do Cânion do Puti. Além do meio ambiente que se preserva, aqui também através dessas pinturas rupestres também é fonte de história, né, de autoconhecimento. Então é importante a presença da sociedade civil organizada e do poder público também, todos mobilizados juntos, caminhando numa só direção, somando forças numa só direção. Essa é uma luta que inicia-se hoje aqui com os primeiros passos, no sentido de se regularizar, de se implantar, de se criar o Parque Estadual do Cânion do Puti, aqui no estado do Piauí. O Parque Ambiental Cânion do Rio Poti é hoje reivindicação do movimento Pense Piauí, região de beleza natural encantadora. As unidades de conservação, elas são extremamente importantes e é uma estratégia muito acertada para a conservação da biodiversidade. Para o ICMBio, que a missão é proteger o patrimônio natural e promover, né, o desenvolvimento socioambiental, é importantíssimo que a gente tenha esses elos, essas parcerias, que a gente possa transformar toda essa região em um verdadeiro mosaico, onde essas unidades de conservação, esses gestores, com apoio da comunidade local, possam fazer gestão e conservar essa importante área, né, uma área geológica única, né, de uma beleza cênica magnífica e que precisa da atenção realmente. E nós estamos muito felizes por estar aqui e pelo Pense Piauí ter convidado o ICMBio a se fazer presente, a contribuir com esse movimento tão bonito e nobre. Em primeiro lugar, a beleza que a natureza nos deixou aqui nessa região do Poti. E segundo, a possibilidade de riquezas com o turismo científico principalmente, com o turismo de aventura. Aqui nós temos professores da universidade, técnicos do ICMBio, de outras universidades, a Federal, a da Univasf e assim por diante. Que é onde está a possibilidade de nós conhecermos a nossa história do ponto de vista geológico e agora a nossa história do ponto de vista econômico e social, com o aproveitamento dedicado e correto dessas riquezas que nós temos ainda por explorar. A parte final da expedição foi ainda mais surpreendente. Exigiu determinação dos integrantes da comitiva. O acesso à Cachoeira da Lembrada é difícil e perigoso, mas vale a pena o esforço. No final, um imenso bloco de rochas e as águas limpas e transparentes do Rio Poti. Cenário que forma um paraíso natural, paisagem exuberante. Aqui nós chegamos à parte final da expedição do movimento Pense Piauí ao Cânion do Rio Poti, um lugar conhecido como Cachoeira da Lembrada. Uma bela paisagem para quem visita, um passeio para realmente não ser esquecido. Você criar um parque, se você não der a ele condições de sustentabilidade, fica difícil o governo bancar o alto custo de preservação. E vale a pena a sociedade lutar por isso, preservar esse patrimônio? Com certeza. E seria um destino turístico fantástico, entendeu? O que nós vimos aqui é uma coisa única no mundo. Então precisa, além de ser preservado, precisa ser exibido, não é, para toda a população do Piauí. Além de encantador, existe um bioma, existem animais silvestres em extinção praticamente, que só se tem nesse lugar. Nós precisamos conservar essa água e essa biodiversidade. O Piauí é riquíssimo. Uma das alternativas, e talvez a que a gente encontre com mais rapidez soluções para o problema do Piauí, é prestigiar a natureza que ele tem única, a sua biodiversidade. A caatinga arbórea, o cerrado.
E o cânion do Rio Puti é um lugar ímpar no mundo. Ele precisa ser preservado. Nós vimos inscrições rupestres danificadas, inscrições rupestres que foram violadas. Isso é um patrimônio da humanidade, nós não podemos permitir isso. Qual a melhor forma? A melhor forma é a criação de um parque ecológico, uma unidade de conservação responsável, onde também não vá se proibir que o cidadão ou o nativo possa continuar sobrevivendo de sua terra, de seu habitat natural, mas que a natureza, de um modo geral, possa ser preservada para futuras gerações. Com o agronegócio e o turismo cooperativista, aliado com a participação do governo do estado e iniciativa privada, nós podemos transformar esse parque ambiental no maior parque das Américas, com as inscrições rupestres, com a natureza, com a beleza que é aqui a região Buriti dos Montes. Podemos transformar a natureza e também a população, agregando valor, agregando renda para a população. Isso que é fundamental no cooperativismo. O Parque Ambiental Cânion do Rio Puti é projeto para assegurar a preservação de um santuário ecológico e desenvolver o turismo deste valioso patrimônio natural do Piauí. A expedição cumpriu o seu papel, o papel planejado pelo movimento Pense Piauí? Olha, cumpriu porque a gente conseguiu mobilizar, encantar as pessoas com essa beleza e também com o patrimônio arqueológico e paleontológico que reúne a região. Então nós estamos muito felizes, a sociedade quando se mobiliza tem uma força muito poderosa e o Piauí está de parabéns. Isso é um exemplo para o Brasil de dizer o seguinte, olha, se a gente conhece, a gente valoriza e quando a gente valoriza, a gente aproveita esses recursos. O nome é bem sugestivo, a Cachoeira da Lembrada é lugar para não ser esquecido. Elivaldo, você sempre uma presença de espírito fantástica e talvez também iluminado por esse sol do sertão, que é sempre um sol de muito brilho. Então aqui nós estamos na Cachoeira da Lembrada, que é o descanso final do grupo. Depois dessa mobilização toda, vamos aqui confraternizar, enfim, todo esse esforço e que deu certo. Vamos agora para o parque do cânion do Rio Puti, para preservar esse imenso patrimônio. Pense Piauí está fechado com essa proposta? Está fechado, todas as lideranças, são 600 lideranças no estado do Piauí e todos estão mobilizados nesse sentido.